Fala pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente está gravando um vídeo aqui, né, ensinando aí os conceitos, né, para criar uma tabela dinâmica aí. Então, hoje a gente não vai se aprofundar muito em todos os recursos que a tabela dinâmica tem. Então, esse não é um vídeo para tabela dinâmica avançado, né, para que a gente possa aproveitar todos os seus recursos ali. Hoje é a criação mesmo, é transformar uma base de dados, como essa daqui, por exemplo, que eu já fiz para a gente ganhar tempo aqui no vídeo, e transformar essa base de dados em uma tabela dinâmica para que vocês possam entender aí um pouco dos recursos, um pouco das vantagens que a gente tem quando a gente utiliza a tabela dinâmica. Esse que é um dos recursos muito utilizado aí, pedido em empresas, né? Inclusive muito solicitado em testes de Excel também por conta disso, né? Porque ele realmente é muito importante aí em produtividade para a gente. Então vamos lá. Um, das primeiras etapas aí, das primeiras coisas que a gente tem que fazer quando a gente vai construir uma tabela dinâmica é preparar a nossa base de dados e formatar como tabela. Porque se eu criar uma tabela dinâmica do jeito que ela está aqui, ó, o que acontece? Eu vou criar aqui para vocês entenderem. Ó. Eu posso selecionar tudo aqui, ó. Ou então, se a tabela for muito grande e eu não quiser selecionar todo esse intervalo, eu simplesmente venho aqui, qualquer célula aqui dentro dela, e com o atalho Ctrl T, T de tatu, pronto, ele já seleciona para mim ó, todo o meu intervalo da minha base de dados. E se eu vir aqui agora, eu inserir tabela dinâmica, olha o que ele vai aparecer aqui. Ó. Base de dados B6AG33. O que é isso? Ele está falando que a minha base de dados é da coluna B, linha 6, até a coluna G, linha 33. Qual que é o problema disso? Se eu clicar em OK aqui, ele vai criar uma tabela dinâmica? Vai. Só que amanhã ou depois, se eu inserir novos dados aqui, ó, eu crescer a minha base de dados, ele não vai considerar. Por exemplo, aqui eu parei em junho. Se eu criar uma tabela dinâmica agora e eu depois vou colocar aqui uma data, sei lá, 15/7, o que vai acontecer? Ele não vai pegar esse dado de julho e não vai ir para a minha tabela dinâmica. A não ser que toda vez que eu mexer na minha base de dados, eu vá lá na minha tabela dinâmica e altere esse intervalo aqui, ó. Então, para a gente não perder tempo com isso, né? E eu até mesmo não correr o risco de esquecer e achar que os resultados estão consolidados, a gente vai formatar como tabela esse intervalo aqui, porque aí sim, se amanhã ou depois, se eu continuar crescendo essa base de dados, ele sempre vai reconhecer esse intervalo, tá bom? Então, como que a gente faz isso? Eu vou cancelar aqui, ó. E com esse intervalo já selecionado, eu venho aqui na página inicial e venho aqui, ó, formatar como tabela. Aí eu posso escolher qualquer um desses designs aqui. Vou colocar esse aqui, por exemplo. Pronto. Então aqui está formatado como tabela. Como que eu sei? Quando eu clico em qualquer célula agora, ele me habilita a guia aqui, ó, design da tabela. Então eu sei que ele está formatado como tabela. E uma coisa legal que eu posso fazer aqui também, eu venho aqui, ó, ele deu o nome automático de tabela 8. Eu posso vir aqui e dar um nome para essa tabela. Base, underline, dados. Por que underline? Eu não consigo, por exemplo, colocar o nome dela dessa forma. Ó. Espaço de dados. Ou eu coloco tudo junto, ou para separar as palavras eu ponho underline. Então eu coloquei base, underline, dados, apertei o Enter, pronto. Ó, aqui a gente tem diversos outros recursos. Segmentação de dados, linha de totais, essas linhas em tiras aqui eu tirei, eu posso colocar as colunas em tiras, enfim. Só que o nosso foco hoje não é mostrar os recursos do formato como tabela. A gente tem um vídeo aqui no canal explicando sobre as vantagens, né, de você formatar as suas bases aí de dados em formato de tabela. Então aqui, como o foco é hoje ensinar a construir uma tabela dinâmica, esse é um das primeiras etapas, tratar a sua base de dados nesse formato, ok? Ponto. Feito isso, olha a diferença agora. Eu vou clicar em qualquer célula aqui, vou vir aqui em inserir, tabela dinâmica, olha o que ele aparece aqui agora, ó. Base, underline, dados. Ou seja, ele não está mais me limitando a coluna B, linha 6 e coluna G, linha 33. Ao fato que, ó, eu vou cancelar isso daqui, ó. Quando eu clico aqui em qualquer célula, ó, ele me fala ó, que isso aqui está na minha base de dados. Se eu clicar aqui, ele fala que eu estou na I32. Se eu clicar aqui, ó, ele entende que isso daqui ó, faz parte da minha base de dados. Então, se eu vim aqui e colocar uma data 15/7,
olha o que vai acontecer, ó. Eu venho aqui em design da tabela, ó. Tá vendo? Ele reconhece como isso também sendo parte da minha base de dados. Por isso, eu vou excluir aqui, ó. Excluir linha da tabela. Por isso que quando eu vou criar aqui uma tabela dinâmica agora, e ele aparece aqui como referência base de dados, então tá perfeito, porque qualquer linha que eu inserir embaixo dela, ele vai ser reconhecido como uma base de dados única e eu não vou precisar ficar alterando a minha fonte de dados. E ele sempre vai refletir na minha tabela dinâmica, ok? Bom, então a tabela de intervalo aqui falamos, aí aqui eu tenho duas opções, nova planilha ou planilha existente. Como padrão, ele vem como nova planilha. Quando eu clico em OK, olha o que ele vai fazer. Ele cria uma nova aba para mim, ó, e aqui ele já monta o espaço para mim montar minha tabela dinâmica, tá bem? Só que não é isso que eu quero. Como eu já deixei uma aba pronta aqui, ó, eu quero colocar minha tabela dinâmica aqui. É bom para vocês aprenderem também, de repente vocês estão com uma base de dados e quer montar a dinâmica aqui do lado. Então é o mesmo caminho que eu vou fazer agora, tá bem? Então clique em qualquer célula, inserir tabela dinâmica. Aí aqui eu venho em planilha existente. Isso aqui, gente, é para adicionar estes dados ao modelo de dados. Isso aqui é para quando a gente quer fazer contagem distinta. São outros recursos. Como eu falei, o foco de hoje não é tabela dinâmica avançado. É mostrar os conceitos básicos para você criar a sua primeira tabela dinâmica, entender o que isso significa, tá bom? Então, cliquei aqui em planilha existente, ele vai me pedir o local onde você quer criar essa tabela dinâmica. Eu clico aqui, ó. Por exemplo, se eu quisesse clicar aqui do lado, era só eu clicar e dar OK. Mas beleza, eu não quero aqui. Então eu vou apagar esse campo selecionado, vou clicar aqui na minha setinha e vou vir aqui onde eu quero, ó, na minha aba dinâmicas, vou clicar nessa célula aqui, ó. Pronto. E aqui eu vou dar OK. Quando eu dou OK, ó, ele já monta aqui a minha estrutura da tabela dinâmica. E o que a gente tem aqui, ó? Todos esses campos que aparecem aqui para mim são todos esses cabeçalhos aqui, ó, da minha base de dados, data de compra, mês, produto e assim por diante, ó. E aí o primeiro passo para montar minha tabela dinâmica é entender o que eu quero visualizar, porque aqui eu estou vendo a minha base de dados cheia, né, completa. E quando a gente vai construir uma tabela dinâmica, eu quero ver esses dados consolidados, resumidos, enfim. Então, a primeira análise que eu quero fazer aqui, ó, porque aqui eu tenho datas, eu tenho meses, eu tenho produtos, quantidade comprada, preço total e preço unitário. Então, uma coisa que eu quero ver aqui consolidado é a quantidade comprada por produto, por exemplo. Então, você vê que quando eu decidi que eu quero ver a quantidade comprada por produto, a primeira coisa que eu falo, isso é uma dica, tá? Cada um tem o seu método aí para construir, distribuir esses campos aqui entre filtros, linhas, colunas e valores. Geralmente, o pensamento que eu tenho, o raciocínio é isso. O que eu quero ver, eu sempre começo pelo valor. Então, eu falei que eu quero ver a quantidade comprada por produtos. Então, como a quantidade comprada é o primeiro item que eu quero ver, eu já pego ele aqui e coloco aqui em valores. Ó, você vê que ele já me mostra aqui, ó, que eu comprei ao total 829 itens. Beleza? Só que agora eu não quero ver o total só, eu quero ver por produto. Então, eu pego o produto aqui, ó, eu posso colocar ele em colunas ou em linhas. Qual que é a diferença? Se eu pegar produto e arrastar aqui para colunas, ó, ele me separou, ok? Daqueles 829, eu sei que 240 foi do produto D, 152 foi do produto C e assim por diante. Mas não ficou uma distribuição legal, né? Ó. E se a gente colocar aqui em linhas, vamos ver como fica? Ó. Eu vou pegar ele e vou pôr aqui em linhas. Ó, fica mais apresentável, certo? Então você vê que em segundos a gente já pegou toda essa base de dados aqui e já descobriu quantos produtos a gente comprou de cada um. Tá vendo? E vamos lá, além disso, eu quero ver também não só a quantidade comprada, mas o preço total de cada um. Quanto eu gastei de cada um. Então a gente vai vir aqui, ó. E vou colocar preço de compra total. Ok? E aí ele já mostra aqui para mim também, ó. Que do produto A eu comprei 195 itens e R$ 12.695. Mas não está bem configurado, né? Então a gente vai configurar isso melhor. A gente pode vir aqui, ó, e transformar isso aqui em contábil, né, em valores. A gente pode ou vir aqui, que é o que eu prefiro, clicar com o botão direito e vir em configuração do campo de valor, ou então a gente pode vir aqui, ó, no preço de compra, nessa setinha,
configuração do campo de valor. Tanto faz, o resultado é o mesmo, só muda o caminho onde você vai acessar, tá bom? Então, abriu essa caixinha, você vem aqui ó, em formato de número e aqui você coloca em contábil, tá bom? Aqui ele vai ficar em reais como padrão. Aqui você vai definir as casas decimais. Clique em OK, OK novamente, pronto. Aqui ó, eu vou deixar em quantidade mesmo, tá bom? Outra coisa interessante que a gente pode fazer aqui, ó, você vê que ele apareceu soma de preço, soma de quantidade, por quê? Porque eu estou somando isso daqui, ó. Eu estou somando quantos produtos foram comprados do produto A. Então, o que o Excel está fazendo? Ó, aqui tem produto A. Então, ele está pegando esse 12, mais esse 20, mais esse 46. Só que eu poderia também, se eu quisesse, verificar apenas a quantidade. Quantas vezes eu comprei esse produto A? O que eu teria que fazer? De novo, eu posso ir ou por aqui, configuração do campo de valor, ou aqui. Vou por aqui agora. Ó. Clica com o botão direito, configuração do campo de valor. E aqui, ao invés de soma, eu vou colocar contagem. Vou clicar em OK. Ó, então ele me fala que eu fiz 7 compras desse produto A, 7 do produto B, 7 do produto C e 6 do produto D. Então, você vê que eu também consigo ter essa análise de quantas vezes eu comprei o produto e quantos produtos ao total. Para isso é só eu... Ó, você vê que ele mudou o nome aqui para contagem? Ó. Então eu venho aqui agora, configuração do campo de valor. Não, eu quero... Você vê ó, que tem média, máxima, mínimo. Tem vários recursos da tabela dinâmica aqui. Ó, mostrar valores como... Ó, porcentagem do total geral, porcentagem do total de linhas, enfim. Mas como eu falei, o foco hoje aqui não é fazer um vídeo sobre tabela dinâmica avançado, é mais para você criar a sua primeira tabela dinâmica. Então, eu vou deixar aqui ó, como soma. Vou dar OK, pronto. Ó. Então, ele voltou a mostrar aqui para mim a soma de cada produto comprado, da quantidade. Só que eu quero tirar esse nome soma aqui. Ó. Como que eu faço isso? Clico aqui, ó, venho aqui na barra de fórmulas, e apago. Só que se eu apagar agora e clicar fora, ele não vai deixar. Por quê? Eu já tenho um nome na minha base de dados exatamente com esse aqui, ó, quantidade comprada. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Ou eu mudo esse nome, por exemplo, deixo só quantidade. Ou então, se eu quiser manter aquele texto que está lá, eu posso fazer o seguinte. Eu posso vir aqui e apagar tudo. Só que agora, ao invés de dar Enter ou clicar fora, eu vou e dou um espaço aqui, ó. Então, essa é a dica para a gente conseguir manter o nome original. Aí, ó, ele se manteve. A mesma coisa aqui, ó, eu quero tirar esse soma de. Apago tudo, venho aqui e dou um espacinho. Pronto. Outra coisa que é importante a gente fazer aqui, ó, vamos centralizar para formatar. Diminuir aqui. Diminuir aqui. Só que acontece, se eu vir aqui agora e mandar atualizar essa tabela dinâmica, tá vendo que ele mexeu os meus espaços que eu formatei? Então eu quero bloquear isso para quando que eu atualize de novo, ele não se ajuste automaticamente. O que eu tenho que fazer aqui? Ó? Clico com o botão direito, venho aqui em opções da tabela dinâmica e tem essa opção aqui, ó, ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar. Não, eu não quero. Então eu desativo, clico em OK. Agora aqui eu defino a largura que eu quero para essas colunas. Ah, vou mudar esse nome aqui também. Ó. Ao invés de rótulos de linha, eu vou pôr aqui produtos. Pronto. Então agora, se eu mandar atualizar, ó, ele não muda a largura. Então ele permanece o que eu defini. Outra coisa interessante que você pode fazer, parte de design, ó, você clica aqui, você pode mudar ó, o formato da sua tabela dinâmica. Tem várias opções pré-definidas aqui, ó. Aí é gosto, é questão pessoal de cada um para saber como quer formatar a sua tabela dinâmica, tá bom? Um recurso que a gente não utilizou aqui foi o filtros, né? Ó. O que a gente poderia filtrar aqui? Ó? Porque aqui eu sei já quantos produtos eu comprei de cada um, qual o valor que eu comprei de cada um, mas isso aqui eu tenho na minha base de dados produtos de janeiro até junho. E se eu quiser ver por um mês específico? Então eu venho aqui, ó, pego essa item de mês e coloco aqui em filtros. Olha o que vai acontecer. Ó, tem aqui a opção de filtros para mim agora. Por que ele está tudo? Automaticamente, quando eu não seleciono nenhum mês específico, por padrão do Excel ele vai aparecer tudo. Tá bem? Então, ou seja, que ele está me mostrando o acumulado de toda a minha base de dados. Mas se eu quiser ver um mês específico, eu venho aqui na setinha, venho aqui selecionar vários itens,
desativar. Eu quero ver só janeiro. Ó, ele mostra então que janeiro foi R$ 5.000. E em fevereiro? Em fevereiro foi 7.000 e assim por diante. Só que isso não está tão dinâmico, né? Não está fazendo ao jus aí a um nome tabela dinâmica. Então a gente pode fazer esse filtro em um outro formato. Eu vou vir aqui, vou tirar esse filtro daqui então, é só arrastar para fora. A gente vai fazer esse mesmo filtro de uma outra forma, utilizando segmentação de dados. Então a gente clica aqui, vem aqui em análise da tabela dinâmica, inserir segmentação de dados. Aí eu venho aqui, escolho o mês e clico em OK. Quando eu clico em OK, ele me dá as opções aqui, ó, de meses. Então, ó, se eu clicar em janeiro, ó, ele já muda em fevereiro, em março, em abril e assim por diante. Tá vendo? Então, assim, eu não vou entrar muito no mérito de todos os recursos que a gente pode fazer aqui em segmentação de dados, o que é importante fazer. Eu só quis mostrar uma nova forma de você filtrar as suas tabelas. Mas ele também tem designs aqui, ó. Você pode mudar, aumentar o número de colunas, ó. Então, você pode trabalhar com essa segmentação de dados também, ajustando aí para o melhor formato para você. Tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho fevereiro, maio e ele vai mudando automático. Uma coisa interessante que a gente pode fazer aqui também, ó, por que o nome é dinâmico? Aqui eu estou analisando produtos, quantidade comprada e valor de cada um. Mas e se eu quisesse ver quantidade e valor por mês de cada um? Então o que a gente pode fazer? Ó? Ao invés de produto aqui, ó, eu vou tirar produto, fora, e vou colocar mês aqui. Ó. Quando eu coloco mês, eu consigo analisar agora quantos produtos foram comprados por mês e o valor de cada mês. Lógico que aqui você teria que vir aqui depois e mudar produtos para meses, né? Se fosse o caso, ó. Produtos para meses. E aqui a gente pode incluir a segmentação de produtos, ó. Vou colocar produto aqui. Vou tirar essa daqui agora. Então aqui, ó, eu tenho por mês a quantidade comprada e o valor. Só que de qual produto? De todos. Ah, mas se eu quiser ver um produto específico, quando eu clico aqui no produto A, ó, essa é a evolução do produto A. Produto B tem essa evolução, produto C e assim por diante. Tá bem? Agora a gente pode, só para finalizar a aula aqui de tabela dinâmica, a gente vai fazer um gráfico dinâmico para você entender também o porquê o nome de gráfico dinâmico também. Só que para fazer esse gráfico, eu vou tirar a quantidade comprada daqui. Ó. Eu vou deixar só o preço, só o valor comprado por mês. Pronto. Eu vou clicar aqui em qualquer célula, venho aqui em análise da tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Aí aqui você pode escolher o gráfico que você achar melhor, de linha, o que de área, o que você preferir. Vamos usar o de colunas aqui, que é só para esse exemplo. Um item importante é vir aqui, ó, ocultar todos os botões. Vou arrastar isso aqui para cá. De novo, tá, gente? O foco aqui não é trabalhar com design de gráfico, é só para exemplificar o que a gente pode fazer quando a gente utiliza a tabela dinâmica. Então aqui eu tenho todos os meses, os valores, e aqui eles estão plotados. Se eu quiser ver só o produto A, ó, tá vendo que ele vai mudando? Só o produto B, só o produto C, só o produto D. Então, conforme eu vou escolhendo o produto, ele vai gerando o gráfico de evolução mensal desse produto. O problema aqui é o quê? Quando eu clico aqui, ó, o gráfico não me mostra que é do produto A. Quando eu clico aqui, ele não me mostra que é do produto B agora. Como que a gente pode resolver isso? A gente pode resolver da seguinte forma. Eu clico aqui na tabela dinâmica, clico com o botão direito mostrar lista de campos e pego o produto que eu estou utilizando aqui como segmentação de dados e ponho ele aqui em filtros. Tá vendo que ele está aqui, ó, tudo? Por quê? Porque está selecionado tudo. Agora perceba, quando eu clico aqui em produto A, tá vendo que ele aparece produto A aqui, ó? Ó, produto B. Então a gente pode fazer esse recurso para a gente conseguir colocar o título aqui, ó, do gráfico que está sendo apresentado. Então o que eu faço? Eu clico aqui nesse total, venho aqui na minha barra de fórmulas e coloco igual essa célula aqui, ó, e dou Enter. Na hora que eu dou Enter, ele já apareceu aqui, ó, tudo. Ou seja, ele está mostrando o gráfico de todos os produtos. Só que agora, quando eu clico aqui em produto A,
Ó. Então o gráfico já está identificando para mim que essa evolução aqui de compra é do produto A. Agora é do produto B. Agora é do produto C. Então eu fiz esse exemplo para vocês entenderem que, por mais que a segmentação de dados, no primeiro caso ali, ele substitui o filtro, para um dashboard, quando a gente vai utilizar gráficos, a gente pode trabalhar com os dois. Porque ao mudar aqui na segmentação de dados, ele vai mudar lá no meu filtro e automaticamente vai corresponder aqui no meu gráfico. Ó. E aí, para ficar visual ainda melhor, principalmente quando a gente estiver trabalhando com Dash, o que a gente pode fazer? Vem aqui, ó, oculta essa linha. E aí, ó, quando eu clico aqui, ó, produto A, a pessoa vai achar que ao clicar aqui, está mudando sozinho no gráfico. É porque ele está jogando para aquela linha oculta que está amarrada ao título do gráfico. Tá bem? Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Como eu falei, não é um vídeo avançado. Com certeza vocês já ouviram falar de muitos outros recursos de tabela dinâmica que a gente não apresentou aqui hoje. Mas por isso, porque o foco hoje era realmente apresentar um vídeo mais objetivo para você construir a sua primeira tabela dinâmica, para você entender o que é isso quando te pedirem, quando as pessoas falarem na empresa, e ver as facilidades, né, as vantagens que uma tabela dinâmica pode dar de produtividade no seu dia a dia. Você perceba que aqui, em poucos segundos, a gente pega toda essa base de dados e consegue esses resultados consolidados, inclusive em gráficos aí, para poder apresentar, poder impressionar aí na sua empresa. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí. Não deixe de dar o like, de curtir o vídeo, compartilhar. E logo mais a gente volta com mais vídeos aqui no canal, tá bem? Muito obrigado e até a próxima.